Salve, irmãos, com uma boa noite de salvação. Vamos ver aqui uma leitura de novo com relação aos fariseus. Debate para você ver que Jesus teve um trabalho com esse povo endemoniado. Jesus teve trabalho. E eles eram religiosos, cheios de anel no dedo, cheios de doutrina de homem. Veja que eu estou dando esses alertas a vocês porque o arrebatamento vai acontecer e muita gente vai ficar. Analisa a palavra de Deus. Isso é Jesus está falando. Analisa. Eu só estou aqui tentando alertar vocês. Veja como é forte isso aí. Mateus 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouviram o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo.
o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: Sim. Então lhes disse: Por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Veja como é as coisas. Jesus ensinando aos discípulos com relação às parábolas de coisas ocultas desde o início do mundo. Você veja, né? E ele chegou na cidade lá onde ele foi criado, lá em Nazaré, e você vê que as pessoas zombavam, escarnecia dele, porque dizia: de onde vem essas coisas? Ele não é filho de Maria, de José, ele não vive com a gente. É a mesma coisa hoje. As pessoas que lhe conhecem, no meu caso, as pessoas que me conhecem, e eu estou falando uma palavra, as pessoas ficam assim: poxa, de onde vem isso? Essa pessoa aqui foi criada aqui, assim. As pessoas escarnecem de você porque elas não acreditam que você tem um chamado de Deus, que Deus tem negócio na sua vida. A mesma coisa aconteceu com Jesus, porque aquelas pessoas que são da sua família, eles que conhecem você,
jamais eles vão entender que você tem um chamado de Deus, eles vão acreditar que Deus escolheu você. Jamais. E você não precisa estar convencendo aquelas pessoas de nada, não. Você é só executar o seu trabalho. Você veja que nenhum profeta tem honra na sua família, nem na sua parentela, entre os seus familiares. Então você já tem que ter essa consciência de que você não vai receber aplausos das pessoas. Até algumas pessoas vão ver, vão admirar o seu trabalho, vão até lhe ajudar, lhe dar força. Mas você vai enfrentar situações difíceis no meio dos seus familiares, porque você vê o que aconteceu com Jesus. Por isso que quando você vê o Bispo Macedo, o Valdomiro, alguns apóstolos são perseguidos duramente, e você vê os sinais acontecendo, os sinais de Deus, porque nenhum homem tem condições de curar um cego de nascença, de levantar um paralítico, de curar, feito Valdomiro, abraça um leproso, aquele leproso é curado, a criança também é curada de lepra. São sinais de Deus, mas eles são o quê? Eles são blasfemados. As pessoas dizem, mas quem é isso aí, Valdomiro? Um camarada que vivia na roça, quer dizer que Deus escolheu ele, mas você acredita naqueles que estão nas doutrinas de homem, doutrinas de demônio, debatendo a Bíblia, não, que está escrito assim, porque o Espírito Santo não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o Espírito Santo tem que ter submisso a eles. Você acha que isso é correto? Porque se você for analisar aquilo que eles estão ensinando com a Bíblia, eles querem ensinar que aquelas pessoas que estão sendo cheias do Espírito Santo sejam submissas a eles. E o Espírito Santo não é. Que o Espírito Santo vier falar, se eles estiverem em erro, o Espírito Santo vai falar para eles aquele erro. Eles que têm que baixar a orelha e obedecer a Deus. Não é Deus que tem que obedecer a eles, não. O Espírito Santo, a gente tem que servir ao Espírito Santo. Você veja o que acontece com Jesus. Jesus, que era o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, porque Jesus falava cheio do Espírito Santo. Você vê o que fizeram, né? Naquela época. Hoje eles usam a palavra de Deus para querer instruir o Espírito Santo. Eles poderiam orar para que Deus enchesse ele do Espírito Santo, para que ele pudesse entender o que está na Bíblia. Mas não, eles querem usar a palavra de Deus para julgar o Espírito Santo, para dizer o que o Espírito Santo deve fazer, como ele deve profetizar, como ele deve curar, como ele deve manifestar o seu poder. Eles querem ensinar a Deus trabalhar. Quer dizer, eles querem ensinar como Deus vai fazer o milagre. Você vê, Jesus cuspiu, fez o lodo e colocou no olho do cego. Se fosse eles, usava a palavra para ensinar, mas isso aqui não poderia Jesus ter feito diferente. Eu até concordo com você com relação a isso. Mas Deus, ele trabalha da maneira que ele quer. Deus não vai atrás do seu debate de palavras, suas escolas dominicais, os seus cursos de teologia, que se você estiver sendo contra o Espírito Santo, isso aí só vai levar você ao inferno. Porque o Espírito Santo, ele trabalha com sinais e prodígios, maravilhas. Não é letra não, não é letra não. Essa palavra aqui, quando é pregada a uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela traz vida para as pessoas, traz libertação na vida das pessoas. Não é para limitar o Espírito Santo não, o agir do Espírito Santo não. Você está entendendo? Você vê quando na época que Pedro estava lá, Pedro achava que a profecia de Joel estava se cumprindo ali naquele momento ali em Atos Apóstolos. Mas não, a profecia de Joel vai se cumprir ainda no final dos tempos, a qual Deus vai encher do Espírito Santo. Mas Pedro achava que era naquela época, mas não era. Porque Jesus deixou claro que é no final dos tempos que Deus ia derramar, o profeta Joel deixou claro. Então, não é porque o apóstolo Pedro se confundiu, que achava que era naquela época, que a palavra maior é que o profeta falou, que é no final dos tempos, que Deus ia usar o seu Espírito. Fiquem na paz, em nome de Jesus.